Glória a Deus bem alto nesta noite. Para Ele e por eles são todas as coisas. Louva a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre, né? Ouvindo o irmão Estevão cantar essa canção, não tem como não voltar lá na adolescência, né? Nós tínhamos um conjunto Leão de Judá. Era eu, meu irmão Léo, pastor Jacques, o Zé Fábio, pai do Mateus, e o Edmilson, que hoje infelizmente ainda não voltou para os braços do Senhor, mas nós tínhamos um grupo, e essa era uma das músicas que nós mais gostávamos de tocar e cantar nas igrejas. Papai ia pregar e ele levava a gente para ministrar o louvor, e por incrível que pareça, naquela época eu ainda tocava teclado, hoje não mais, mas eu tocava teclado, Léo ministrava o louvor, pastor Jacques era baterista. Pastor Jacques tocava na bateria de dedo, tempo maravilhoso que o Senhor nos deu e tivemos a oportunidade de viver. E nós glorificamos a Deus pela vida do irmão Estevão. Deus sempre usa para falar de alguma forma ao nosso coração. Não é por um acaso que canções como essa é cantada numa quinta profética. Você crê nisso? Amém? Se fosse num culto de domingo à noite, amém. Mas numa quinta profética não é por acaso. Com certeza Deus já está falando ao coração de alguém nesta noite. Nós falamos no domingo, ministramos uma palavra que Deus colocou no nosso coração, uma série de mensagens, posicionamento. Nós falamos sobre é tempo de se posicionar e liberamos esta palavra sobre a vida da igreja, dentro daquilo que Deus havia e tem ministrado ao meu espírito, esse tempo de posicionamento, esse tempo de nos mantermos na posição ou nos colocarmos na posição que o Senhor quer que ficamos. E eu quero só trazer à memória dos irmãos aqui a importância de sabermos a diferença de termos uma posição e estarmos posicionados ou estarmos fazendo algo. Estar numa posição é algo, alguma coisa que foi colocada ali. Você pega, por exemplo, esse copo, ele está numa posição virada para a igreja. Ele não se movimenta, ele não faz nada. Assim como nós usamos a parábola, né, do jovem que pediu tudo ao seu pai. Ele não deixou de ser filho, a sua posição era de filho. Porém, ele decidiu viver como escravo no mundo afora. E depois ele volta, como foi ministrado aqui agora, e assume então o seu posicionamento agora de filho. Não a posição, mas o seu posicionamento. Porque o posicionamento, ele tem a ver com as nossas atitudes. Posicionamento tem a ver com as nossas ações. Posicionamento tem a ver com aquilo que nós estamos dispostos a fazer para que, de fato, a nossa posição faça sentido. Não adianta eu estar numa posição de líder de célula se eu não lidero. Então eu estou numa posição e não vivo posicionado, eu não vivo ativo, eu não vivo tendo atitudes de um líder. E nós precisamos nos posicionar como líder, como pastores, como ovelhas, como servos do Senhor, para vivermos o que Deus tem para a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com você nesta noite esse tema: defenda o que é seu, amém? Então olha para esse irmão que está do seu lado, seja chato com ele, fala com ele: ei varão, defenda o que é seu. Defenda o que é seu. A maior tristeza não é ter vencido, ou melhor, não é perder uma batalha. Na verdade, maior é a vergonha de não ter lutado. Se perdemos, significa que lutamos. O pior é quando nós nem lutamos, nem tentamos, nem corremos atrás, nem batalhamos para que as coisas mudassem, simplesmente recuamos e aceitamos como covardes, como pessoas que estão conformados com a situação que estão vivendo. Não tem aquele que diz assim: eu estou vivendo do jeito que Deus quer. Mentira, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. O problema é que nós, muitas das vezes, não estamos posicionados como filho, como servos do Senhor, como foi lido aqui no início do culto. Não estamos confiando ao Senhor da forma que deveríamos confiar, e por isso estamos vivendo essa calamidade, esse estado que nós estamos vivendo. O covarde, querido, ele foge, ele se esconde, mas o guerreiro, ele levanta e ele procura defender o que é seu.
Nós conhecemos uma história em 1 Samuel capítulo 30, eu quero só trazer aqui Ziclac, bem rapidinho para você entender. Davi, ele luta a favor dos filisteus, e quando ele vai para lutar, os filisteus falam: nós não queremos você. Ele volta. Quando ele volta, a sua cidade havia sido saqueada, seus filhos haviam sido levados embora, tudo que possuía ele havia perdido, e agora ele se levanta e ele fala: não, nós vamos em busca do que é nosso. E aí ele pede direção a Deus, Deus dá a direção, Deus fala com ele, Deus responde: pode ir, porque a vitória já é garantida. Então, meu irmão, em nome de Jesus, defenda o que Deus te entregou, quer seja a sua família, quer seja o seu ministério, quer seja o seu casamento, quer seja a empresa que você trabalha. Defenda aquilo que Deus confiou em suas mãos, em nome de Jesus. Talvez a tua esposa já desistiu do casamento, mas não abra mão você. Talvez o teu marido já desistiu do casamento, mas não abra mão você. Seja você aquele que vai fazer a diferença nesse tempo. Seja você aquele que vai mudar, aquele que vai ser a relevância para esse tempo, para a sua família e para o seu casamento. Então, em nome de Jesus, defenda o que é seu. Queridos, nós precisamos ter zelo com as coisas que Deus nos confiou. Quantas coisas que Deus nos confiou e que nós deixamos de qualquer maneira. A nossa família é uma delas. Quanto tempo investimos na nossa família? Isso prova o quanto nós deixamos as coisas de qualquer maneira. Mas não só falando aqui de relacionamento, mas pense comigo. Muitas das vezes nós deixamos a nossa casa de qualquer maneira, muitas das vezes nós deixamos o nosso carro de qualquer maneira, muitas das vezes nós deixamos a nossa bicicleta de qualquer maneira, muitas das vezes nós deixamos o nosso celular de qualquer jeito, pegamos, jogamos ali, deixa lá. Muitas das vezes nós pegamos a Bíblia e jogamos em casa, deixamos ela lá a semana toda. Tenha zelo com aquilo que Deus confiou na sua mão, em nome de Jesus, meu irmão. Você que é um microempreendedor, você que está começando uma pequena empresa, você que é autônomo, você que trabalha sozinho, Deus não te deu essa estratégia por um acaso. Se você tiver zelo com isso que Deus te deu, você poderá abençoar a família, dando pessoas a oportunidade de trabalhar com você. Mas para isso você precisa se posicionar e ter zelo com aquilo que Deus colocou e confiou em suas mãos. Quantas famílias e quantas pessoas que estão se conformando com as coisas que estão quebradas em suas mãos? Quantas famílias que estão se conformando com as coisas que estão destruídas dentro da sua casa? Ah, eu já estou acostumado, essa torneira é assim mesmo, só dar uma batidinha, né? Torneira é mestre para estragar a carrapeta, né? É só dar uma batidinha que pronto, vai parar de pingar. Nós entramos numa zona de conforto, nós entramos numa aceitação que nós deveríamos não entrar e não aceitar. Irmãos, entenda uma coisa: quando eu não tenho zelo com aquilo, com as coisas que Deus me deu, automaticamente eu vou ter uma despesa. Por quê? Porque se o carro quebrar, o que vai acontecer? Eu vou ter que consertar o carro, e se eu vou ter que consertar o carro, automaticamente o dinheiro que poderia ser investido em outro lugar, o dinheiro que poderia ser investido em outra coisa, está sendo investido novamente naquilo que você consertou talvez há poucos dias atrás. Então nós precisamos ter zelo. Defender o que é meu é ter zelo pelas coisas que Deus me confiou, é ter zelo por aquilo que Deus colocou na minha mão. Irmão, se você que tem aí um carrinho, tadinho, quebra toda semana, fala com Deus: Deus, muda a minha história, me ajuda, Senhor. Essa semana eu estava aconselhando um casal de jovens, e eu estava falando com eles que Deus é bom demais comigo, gente. Eu me lembro que todo carro que eu desejo possuir, Deus me dá. Um dia eu desejei ter um Ford Ka, Deus me deu um Ford Ka, que negoção, né? Um dia eu desejei ter um Escort, Deus me deu um Escort. Eu sou apaixonado por Fusca, pensa, um homem bobo. Agora a Fusca virou carro de rico. Deus me deu um Fusca. Contei aqui na virada de ano
Coloquei lá no ano passado, no ano retrasado, 2023, Senhor, eu queria ter uma SW4. Deus me deu uma SW4. Mas imagina se nós não zelarmos por aquilo que Deus nos dá, irmãos. Nós não podemos amar as coisas, nós precisamos usar as coisas e amar as pessoas, mas nós temos que entender que nós precisamos sim ter zelo com aquilo que Deus nos confiou, para que possamos pegar aquele recurso que vai sobrar no final do mês e investir em outra coisa. Fala com Deus: Deus, eu não quero continuar assim, porque eu quero investir no teu reino, porque aonde há propósito, há recurso, Deus vai entrar com provisão, Deus vai mudar o cenário. Se você entender que aonde há propósito, há recurso de Deus, aonde há entendimento, Deus intervém e muda o cenário e a história. Olha essa história aqui, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. O grande exército de Davi, que são conhecidos como os valentes de Davi. Então entenda, talvez essa pessoa que está do seu lado aí, você não dá nada por ela, mas talvez amanhã ela será esse homem que nós vamos ler aí, ó, que vai trazer a resposta para o caos. Ela será esse homem que vai trazer a resposta na hora da dor. Ela será esse homem ou essa mulher que vai conseguir sarar a ferida na hora do sofrimento e na hora da angústia. Então, em nome de Jesus, nós precisamos aprender a investir nas pessoas, quem quer que elas sejam. Olha só, 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim: depois dele vinha Samar, filho de Agar, o Ararita, quando os filisteus juntaram em Eli era uma cidade, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Samar pôs-se no meio daquele terreno e defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Deus efetuou um grande livramento através da vida de um único homem que se posicionou para defender aquilo que lhe era por direito. A história, ela nos relata que o povo de Israel e os filisteus, eles sempre viviam brigando, havia diferenças, desavenças. Durante toda a existência desse povo, nós vamos ver a Bíblia relatando a guerra, a batalha, a luta. Nós vamos ver isso com Golias era filisteu. Nós vamos ver isso quando eles roubam a Arca da Aliança lá em 1 Samuel. Eles levam embora a Arca da Aliança, carregam consigo a Arca da Aliança. Nós vamos ver que em todos os momentos, Sansão, quando Sansão levanta para lutar, nós vamos ver Sansão lutando contra os filisteus. A história bíblica vai mostrar que havia desavença. Então os filisteus era uma pedra de tropeço no caminho de Israel. Filisteus eram, como Paulo vai dizer, um espinho na carne. Filisteus eram como um cisco nos olhos. Não incomoda? Toda hora você tenta tirar, joga água, joga soro, faz de tudo para tirar o cisco, e aquele cisco não sai de maneira nenhuma. Os filisteus, eles tentavam em todo momento. Se havia festa, eles iam para a guerra. Se o povo estava feliz, eles queriam de alguma forma roubar a felicidade daquele povo, extrair a felicidade daquele povo. O povo de Israel não podia viver em paz, porque os filisteus não se conformavam com a paz do povo de Israel. Em todo momento nós vamos ver a história de Jefté, quando ele está lá malhando o trigo lá, lembra? Ele estava escondido, por quê? Porque os filisteus vinham para tomar tudo aquilo que eles haviam plantado, tudo aquilo que eles tinham trabalhado para construir, os filisteus vinham tentando tomar. E essa história, ela relata um homem chamado Samar. Esse homem, ele era um soldado, como eu disse, extraordinário. Realizou grandes vitórias com Davi e com seus dois amigos. Se você voltar no texto, e aí eu vou afirmar uma coisa que talvez você está ouvindo frequentemente nesse tempo:
O meio que você vive determina quem você vai se tornar. Se você anda com valente, você vai se tornar um valente. Se você anda com covarde, você vai se tornar covarde. Se você anda com um homem de Deus, você vai se tornar um homem de Deus. Se você anda com uma mulher de Deus, você vai se tornar uma mulher de Deus. Se você anda com alguém que tem perspectiva de vida, você também terá uma perspectiva de vida. Então as pessoas que estão ao meu redor determinam sim quem eu vou me tornar. Domingo conversando com o Johnny, após o culto, e ele falando: pastor, Deus sabe o que faz. Ele me levou embora, porque todos os meus amigos aqui morreram, e eu hoje sou formado, eu hoje trabalho nos hospitais de referência em São Paulo. Deus me deu esta graça, e ele disse para mim: olha pastor, o meio que eu estou, ou o meio que eu estava, iria me influenciar. O meio que eu me envolvi me influenciou, mas me influenciou para melhor, para ter uma perspectiva de vida diferente. Então o meio que você vive determina sim quem você vai se tornar. Eles entraram na caverna de Adulão endividados, eles entraram na caverna de Adulão como homens miseráveis, eles entraram na caverna de Adulão como alguém que não tinha perspectiva de vida nenhuma. Davi tira eles de lá e faz deles valentes homens, guerreiros. Por quê? Porque eles se juntaram com valentes, porque eles encontraram um homem estrategista, porque eles encontraram um homem de Deus que apontou para eles o caminho, o destino. Nós precisamos entender, irmãos, o que eu estou falando aqui desde domingo. Há pessoas precisando do meu posicionamento. Há pessoas precisando do seu posicionamento. Há pessoas precisando do posicionamento da igreja. Há pessoas que estão precisando sair desse estado de miséria para se tornar valentes de Deus, guerreiros de Deus. E sabe quem confiou a Deus essa tarefa? A mim e a você. Deus nos plantou em Santa Mônica porque Ele confiou a nós que nós iríamos fazer aquilo que Ele deseja, que nós iríamos cumprir aquilo que Ele queria que nós cumpríssemos. Imagina o texto. Um dos guerreiros, a Bíblia vai dizer no versículo 10, que a espada ficou agarrada na mão dele lutando. De tanto que ele lutou, sozinho. Agora Samar está ali no campo de lentilha. Quem sabe o que é lentilha? Vou tentar ajudar. É parecido com ervilha, mas não é ervilha. Ajudei? É metade de uma ervilha, é isso mesmo? É metadezinha de uma ervilha. Quem aqui estaria pronto para dar a sua vida para defender um campo de lentilha? Amanhã planta de novo, né? O povo estava acostumado com isso. Samar se coloca no meio do campo de lentilha, e quando ele olha para trás, cadê os homens? Cadê o exército? Cadê o povo? Cadê os valentes? Samar talvez pensou: eu estou sozinho. Talvez a dúvida pudesse ter batido no coração de Samar, mas Samar decidiu: eu não vou fugir, eu vou lutar, mesmo que todos vão embora, eu não vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar, mesmo que todos abandonem, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar, mesmo que meu marido desista do casamento, eu vou lutar pelo casamento, mesmo que a minha esposa desista do casamento, eu vou lutar pelo meu casamento, pela minha família, mesmo que o governo diz que a minha empresa está falida, eu vou lutar pela minha empresa, mesmo que as coisas pequenas ou grandes parecem estar destruídas, eu vou lutar porque Deus confiou isso na minha mão. Se todos foram embora, vamos fazer igual Samar, vamos permanecer no meio, prontos para a batalha, prontos para guerrear, prontos para alcançar a nossa vitória. Não faça como o exército de Israel, não faça como o povo de Israel,
que quando viu os filisteus, eles já estavam acostumados com isso. Vamos embora, deixa eles pegarem a lentilha. Eles não plantaram, irmãos, e agora eles querem colher. Eles não tiveram tempo ou não se dedicaram em preparar a terra para que a semente fosse lançada, e agora eles querem vir tomar a semente. Aí Samar falou: isso eu não aceito, chega, basta. Não dá para continuar desta forma. Por mais que a lentilha fosse uma semente, um grão, que servia praticamente só para fazer sopa, Samar falou: eu estou cansado de fugir, eu não aceito mais fugir, eu não aceito mais apanhar, eu estou cansado de viver se escondendo. O povo estava acostumado, mas Samar falou: eu não vou continuar desta forma. E é impressionante como nós nos acostumamos com as coisas, é ou não é? É impressionante. Você chega na casa de alguém que está aí confuso mentalmente, o cara não quer limpar a casa, e você chega e você fala: rapaz, isso aqui está um mau cheiro. Aí ele fala: não, tá não, rapaz, não estou sentindo nada. Porque o seu organismo já acostumou. Como nós temos facilidade de acostumar-se com as coisas, como eu disse aqui, com coisas quebradas dentro de casa. Irmãos, quer viver uma virada na sua vida de fato em 2025? Vai para casa hoje, pega um papel e uma caneta e começa a pontuar tudo que está quebrado, desde o grande até o pequeno. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso. Comece a fazer algo para que você veja a mudança na sua vida. Comece a fazer algo pequeno. Você tem que lutar por aquilo que é pequeno para que você possa alcançar aquilo que é grande. Lembra? A sua atitude vai determinar a sua altitude em Deus, aonde você vai chegar no Senhor. Mas comece. Não despreze os pequenos começos. E eu te dou uma dica para você que é empresário aí, tem seu pequeno negócio. Vai lá da frente dele assim, tira uma foto, fala: Senhor, daqui um ano, em 2026, janeiro de 2026, eu quero tirar outra foto de frente desta placa, de frente do meu negócio. E eu creio que esse cenário será diferente do cenário de hoje. Você crê nisso? Amém? Mas para isso você tem que lutar e defender aquilo que é seu, por menor que seja, por pequenininho que seja. Não se acostume em ficar fugindo das suas responsabilidades. Não se acostume em aceitar que as pessoas venham pegar aquilo que você lutou, batalhou, trabalhou para plantar, e agora a semente começa a brotar, e de repente alguém fala: não, isso aqui é meu e eu vou levar embora. Não se levante como Samar e diga: Senhor, não, Senhor, não, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua intervenção, eu preciso que o Senhor venha e faça algo na minha vida. A resposta de Samar para os filisteus foi: chega. A resposta de Samar para os filisteus foi: basta. A resposta de Samar para os filisteus foi: eu não vou deixar, desta vez não. Desta vez não. A resposta de Samar para os filisteus foi: chega de ficar se escondendo como um rato no meio dos bueiros. Eu sou um homem de Deus, eu sou um valente de Davi, eu sou um guerreiro e eu vou conquistar aquilo que Deus me deu. Ele me chamou como filho e eu vou tomar por herança aquilo que é meu. Mas observe que para que isso acontecesse, foi necessário que Samar se posicionasse. E eu quero destacar com você aqui nesta noite: um homem posicionado em Deus, ele não se acostuma com o sofrimento. Ele não aceita, ele fala: não, eu não vou continuar assim. A minha família não vai continuar assim. A minha casa não vai continuar assim, meus negócios não vão continuar assim, meus bens não vão continuar assim, as minhas coisas não vão continuar assim. Ele se posiciona, ele não acostuma com o sofrimento, ele não acostuma com aquelas coisas que estão talvez não da forma que ele gostaria, mas ele sabe que ele pode chegar, ele sabe que ele pode conseguir alcançar aquilo que ele está colocando no seu coração. Sabe por quê? Porque ele é filho.
Você é filho? Se você é filho, lute por aquilo que o seu pai lhe deu, seja grande ou pequeno. Muitas das vezes a gente empenha tanto esforço para lutar por aquilo que é grande. Quando uma enfermidade vem, por exemplo, que ela é gravíssima, a gente se dedica na oração, a gente se dedica no jejum, a gente se dedica buscando a Deus, pedindo pessoas para estar orando junto, mas quando a enfermidade ela é pequenininha, a gente fala, deixa, vamos ali tomar um paracetamol, vai melhorar, daqui a pouco estou bem. Então nós precisamos lutar por aquilo que é grande, mas nós também precisamos lutar por aquilo que é pequeno. Posicione-se para defender, irmãos, aquilo que Deus, que o Senhor colocou em suas mãos. Uma segunda coisa que eu destaco com você nesta noite, que um homem posicionado em Deus, não precisa esperar Deus falar nada. Ele simplesmente vai e faz. Esse texto mostra o que um homem posicionado sabe fazer e pode fazer. Lembra que acabamos de ler em Nahum? Deus conhece aqueles que nele confia. Deus conhecia o coração de Samar. E quem é posicionado em Deus, ele não precisa perguntar, ele não precisa sair em busca. Quem é posicionado em Deus, ele só pega e faz, porque ele tem a certeza de que Deus está com ele. Eliseu não perguntou, Senhor, eu posso mandar parar de chover? Ele só liberou uma palavra, Senhor, não vai chover, e não choveu, porque era um homem posicionado em Deus. Então um homem posicionado em Deus, ele sabe o que fazer, e ele vai e faz aquilo que ele tem que fazer. Pedro e João na porta do templo, quando se depara com um paralítico, eles não vão orar primeiro, eles não vão jejuar primeiro, eles não vão perguntar primeiro, eles já tinham a resposta. Nós como igreja precisamos ter a resposta. E ele disse, olha, eu não tenho nada, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, aquilo que está aqui dentro de mim, isso eu te dou, levanta aí, anda. Levanta e anda. Ele não precisou buscar, ele já sabia. Um homem posicionado em Deus, Deus garante a vitória. O texto que lemos, a Bíblia diz que Deus foi quem deu a vitória para Samar. Tamanha a sua confiança, tamanha a sua fé, tamanha a sua certeza, que ele só precisava de uma atitude. Qual atitude? Se posicionar e fazer aquilo que ele já sabia que ele tinha que fazer. O seu amigo havia lutado e conquistado, o outro havia lutado e conquistado, sozinho ele também podia. Então fala para o seu irmão, não há nada que você não possa fazer em Deus. Não há nada. A gente, de vez em quando, a gente conta e fala sobre essas coisas, para que a gente possa nos fortalecer e entender que é a nossa responsabilidade num todo. Você não precisa ligar para o pastor para expulsar demônio. Você pode ir lá e expulsar demônio, porque Deus já te garantiu isso. Você não precisa ligar para o pastor e falar, vim aqui pregar para fulano. Não, você pode pregar, porque Deus já te garantiu isso. O que está nos faltando talvez na nossa vida é um posicionamento para fazer aquilo que nós sabemos que precisamos fazer. É bom quando alguém traz a resposta, é ou não é? Você está em dúvida, e agora? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Não, mas eu tenho certeza que eu devo ir. Aí alguém é usado por Deus para falar, olha, Deus manda você ir. É bom, não é? Lógico que é. Não estou dizendo com isso que nós não devemos consultar ao Senhor. Davi, o texto que eu citei agora há pouco, 1 Samuel capítulo 30, para ir em busca dos seus homens e das suas mulheres que o povo havia levado, filisteus haviam levado embora, ele vai consultar ao Senhor para saber se ele deveria ir ou não.
Há momentos que nós só precisamos nos posicionar, e há momentos que nós precisamos falar: Senhor, nos mostra a estratégia para que a gente possa avançar e conquistar aquilo que o Senhor já nos garantiu, já nos deu. O que Deus, querido, lhe deu, você precisa defender. Não seja o primeiro a destruir o que Deus tem lhe dado, mas seja o primeiro a defender. Muitas das vezes é o que acontece no casamento ou na família. É tão interessante que quando uma visita vai na sua casa e uma criança deixa o copo cair no chão, ai, tadinha, é assim mesmo. Né, Léo? Agora, quando é a sua que deixa cair no chão, o jardim vira um inferno. Defenda o que é seu. É a toalha que foi deixada na cama, é a sandália que foi deixada na porta, e aquilo vira um problemão de todo tamanho. Ei, meu irmão, defenda a sua família, defenda o seu casamento, defenda a sua esposa, defenda o seu marido, seja cúmplice um do outro, ajude um outro, irmãos, em nome de Jesus. Você precisa ser o primeiro a defender a sua casa. Quantas vezes vindo para a igreja alguém fala assim: pastor, não esquece de orar por mim lá não. Não adianta eu vir orar por você se você não quer vir orar. Não adianta você pedir para o fulano pagar um preço para você se você não está pagando um preço. Quando todos foram embora, Samar falou: eu não saio daqui, eu vou defender, isso aqui é meu, isso aqui é nosso, nós plantamos, basta, chega de ficar fugindo, chega de nos acomodar com o sofrimento, chega, porque Deus está conosco e nós podemos vencer esta batalha. E foi o que aconteceu. Existem pelo menos 3 áreas que o inimigo luta todos os dias para destruir nossa vida. A primeira área que ele luta frequentemente e ele não desiste é a sua mente e a sua vida. Ele luta, ele não mede esforços para tentar te destruir. Destruir os seus desejos, destruir os seus sonhos, destruir as suas perspectivas. É muito fácil começar e parar, é ou não é? O difícil é ir até o final. E aí as setas de Satanás na nossa mente faz com que a gente não conclua aquilo que a gente começou, a gente para pelo meio do caminho. É por isso que Jesus vai orientar: olha, se você for construir uma casa, faça o cálculo primeiro, vê se vai ter condições de concluí-la, porque não basta começar e parar no meio do caminho, nós precisamos concluir aquilo que nós começamos. E aí o diabo, ele começa a lutar no nosso campo de lentilha, querendo tomar na nossa mente, na nossa vida, falando: ei, não, você não consegue, ei, esse sonho não vai acontecer, ei, é isso que você está pensando para a tua vida, de ser um médico, de ser um engenheiro, de ser uma pessoa, isso não vai acontecer na sua vida, de ser um pastor, de ser um missionário, esquece, isso não é para você. Tem pessoas que estão ouvindo do inferno: você está velho demais. Nunca é tarde para começar. Pior do que perder uma batalha é a dor de nunca ter lutado para tentar conquistar. Então defenda aquilo que Deus colocou na sua mão. Vá até o fim. Não desista. Nós sabemos disso, que os sonhos de Deus, ele não morre para a nossa vida, que a última palavra, ela vem do Senhor. Você vai chegar sim, irmão, exatamente ao lugar em que Deus disse que você chegaria, se você se posicionar em Deus. E aí Satanás, por saber do seu potencial, ele fica lançando coisas na sua cabeça, ele fica lançando coisas no seu coração, ele fica lançando palavras que vai tentar tirar de você o prazer de servir ao Senhor, que vai tirar de você o prazer no seu casamento, que vai tirar de você o prazer na sua família. Ele fica lançando seta porque ele sabe do potencial que existe dentro de você.
E como nós temos facilidade de valorizar nas pessoas os defeitos. É ou não é? Talvez se eu falar para você, fala aí, 5 defeitos do pastor, você vai falar 1000. Não é 5 não. Porque tem. E pouco não. Mas fala uma qualidade, aí você vai ficar, rapaz. Sei, rapaz. Se falar para você, olha, fala aí 5 defeitos da sua esposa, você vai fazer uma lista. Fala 5 qualidades, você vai ter dificuldade. Porque nós temos facilidade em valorizar aquilo que não presta e desvalorizar aquilo que presta. Nós temos facilidade de valorizar aquilo que não vai te levar a lugar algum. Por exemplo, a internet não vai te levar a lugar algum. História dos outros não vai te levar a lugar algum. Rios não vai te levar a lugar algum. Enquanto você está perdendo tempo com isso, tem gente que está usando celular, está usando a internet para se preparar, fazendo cursos online, buscando um crescimento espiritual, físico, financeiro. Então entenda, meu irmão, valorize de fato aquilo que merece valor. Defenda de fato aquilo que precisa ser defendido. A sua plantação ela já foi feita e a colheita ela vai acontecer. Você crê nisso? Se você crê, dá um glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Deus talvez não te pediu para proteger nada, mas saiba que é sua responsabilidade proteger a sua mente e a sua vida. Uma outra área que o inimigo ele ataca frequentemente é as nossas famílias. Está aí, tanta coisa acontecendo. O governo tentando implantar tantas coisas para destruir as famílias. Estão tentando empurrar de goela abaixo aí no sistema. Tem que ser assim, porque agora vai ser assim, tentando colocar como se fosse algo natural. Então talvez o nosso campo de lentilha hoje é a nossa família, que nós precisamos defender, porque o Satanás, o diabo, ele não está medindo força para destruir, está sendo alvo dele, as nossas famílias, as crianças. E nós não podemos cruzar os braços. Irmãos, toda a família, ela foi construída sob a ótica da expectativa de uma vida melhor. Ela foi construída com sonhos, com projetos, buscando realizações, conquistas, futuro melhor. Toda a família. Ninguém casa, irmãos, com a intenção de ser infeliz. Tem alguém aqui que casou com a intenção de ser infeliz? E é tão engraçado, né? Que em busca da felicidade do outro, a gente briga com o outro. Não é assim? Em busca da felicidade do seu cônjuge, você briga com ela. E ela, em busca da sua felicidade, ela briga com você. Quando você chega num consenso, quando você senta, quando você conversa, o propósito era um só, é ver o outro feliz. E como o diabo está sendo sagaz. Coisas tão pequenas estão destruindo famílias. Não tem nada a ver com adultério. Coisas tão pequenas estão destruindo famílias, lares. Coisas tão insignificantes. E o intuito talvez era o mesmo. Não, eu só queria que ela fosse feliz. Eu só queria que ele vivesse feliz. Eu só queria que ele tivesse paz. Então, meu irmão, levante-se. Defenda a sua plantação, defenda o seu campo de lentilha, defenda dos invasores, dos impostores, defenda, ei meu irmão, em nome de Jesus. Não é um membro da família que tem que sair da família, é aquele que está tentando invadir a sua família, é aquele que está tentando invadir a sua casa, é ele que tem que se bater em retirada. Então levante-se como um valente de Davi e fala: aqui não, Satanás. Na minha casa não, no meu lar não, na minha esposa não, no meu marido não. Uma outra área que o diabo tem atacado e tem tentado destruir com veemência
E com muita insistência, é o seu ministério, é a igreja. Quem aqui no ano de 2024 não foi tentado a desistir? Que abandona isso. Sai do ministério. Ah, não, faz isso não. Vai viver sua vida. Vai cuidar das suas coisas. Ele não vai desistir, irmãos. Ele vai investir com muita força para tentar destruir a sua família. Ele vai investir com muita força para tentar destruir os seus sonhos. Mas ele tem investido com muita força para tentar destruir o seu ministério, a igreja. E eu volto a repetir isso aqui para você. A Igreja Batista Vida Nova precisa do nosso posicionamento. O diabo não pode destruir aquilo que Deus nos confiou. O diabo não pode parar a obra que o Senhor entregou em nossas mãos. E o reino de Deus precisa do posicionamento da igreja. E o reino de Deus precisa do posicionamento meu, seu, de todos nós que aqui estamos. O reino de Deus precisa que nós venhamos nos posicionar. Os passos que Ele irá percorrer para te fazer recuar do seu chamado será: o primeiro deles, mostrar que você não tem capacidade de fazer ou exercer o ministério que você deseja. Esse é o primeiro passo que o diabo vai lutar para destruir o seu ministério e a igreja. Vai falar para você: olha, para com isso, rapaz. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para fazer isso. Você não foi chamado para essa função. Você não foi chamado para esse ministério. Você não foi chamado para essas coisas. É o primeiro passo dele. Ele vai tentar colocar na sua mente e no seu coração que você não foi chamado para fazer o que você quer fazer. Eu fui perguntado por um jovem semana passada: pastor, como eu sei do meu chamado? Eu disse para ele: a primeira coisa é deixar queimar dentro do seu coração aquilo que você deseja fazer. A segunda coisa é tendo a oportunidade de exercer, para de fato você se identificar e ver se isso é o que você deseja realmente, se isso é realmente chamado de Deus na sua vida. Então entenda uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus, não aceita essa suposta acusação ou palavra do inferno dizendo: olha, você não foi chamado para isso. Olha, você não foi chamado para fazer essas coisas. Meu irmão, quantas pessoas que antes de acertar erraram, e no final chegaram à conclusão e conseguiram. Talvez o maior exemplo é da lâmpada, né? Mais de 1000 tentativas, mas nunca olhada como fracasso, sempre como experiência para o amanhã melhor. Não é porque não deu certo que é fracasso. Não é porque não foi desta vez que é fracasso. Não é porque a porta fechou desta vez que tudo está perdido. Não, é uma experiência para um amanhã melhor em nome de Jesus na sua vida. Exerça aquilo que Deus te chamou para fazer. A segunda suposições que o diabo pode colocar na sua mente é fazer você perceber a deficiência da igreja, e com isso vai te desencorajar de trabalhar, e com isso vai colocar no seu coração o desejo: não deixe isso de lado, não faça nada, vá embora, viva a sua vida, curte aí o seu tempo de vida. É colocar na sua mente, no seu coração: isso só está tirando as suas forças. Foca em outra coisa. Busca um outro objetivo. Ele vai tentar tomar o seu campo de lentilha na marra. Mas tem valente aqui, não tem? Cadê os valentes? Dá um glória a Deus aí nesta noite. Ele não vai conseguir. Você crê nisso? Amém?
Aí depois dele tentar isso, ele vai tentar desviar o seu foco da missão da igreja. Ele vai tentar te envolver nas multitarefas lá fora. Vai tentar fazer com que você veja outras coisas. Aí devagarinho você para de vir à igreja. Aí devagarinho você para de congregar. Aí devagarinho você para de ir na cela. Aí devagarinho você para de ser dizimista, ofertante. Aí devagarinho, quando você vê, você está envolvido no mundo e esquece que um dia Deus te chamou para saquear o inferno e povoar o céu de homens e mulheres rendidos aos pés do Senhor. Defenda o que é seu. Defenda o seu sonho. Defenda a sua família. Defenda o seu ministério. Defenda a sua igreja. Defenda o que Deus está colocando nas suas mãos. Daqui a pouco você abandona o seu compromisso e o propósito com Deus por causa de suposições que o diabo está colocando na sua mente, no seu coração. Mas se coloque no meio hoje, como no campo de batalha, como Samar. Mesmo que você não veja ninguém à sua esquerda, mesmo que você não veja ninguém à sua direita, mesmo que você não veja ninguém atrás, se você se posicionar, a vitória ela é certa em Cristo Jesus. Se posicione, meu irmão. Um homem posicionado, ele não desiste dos seus sonhos. Um homem posicionado, ele não abre mão do seu sonho. Ele não espera que alguém vai defender. Ele levanta e fala: eu vou defender o que Deus me confiou. Nós sempre teremos duas opções. Sempre. Ou fugir, como covardes, mas nós não somos, ou desembainhar a espada e lutar como um guerreiro. Sempre teremos duas opções. Sempre vamos ter duas opções. A atitude, o posicionamento de Samar salvou a sua vida, salvou a sua família, salvou a sua geração, salvou a plantação, a colheita. Israel teve um momento de paz, um momento de celebrar. Israel teve um momento de desfrutar das colheitas que havia plantado. O seu inconformismo te fez isso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus não pediu Samar para se posicionar. Samar se posicionou. Não espera Deus pedir o que você sabe que tem que fazer. Não espere. Marta, Maria, role a pedra. Mas Senhor, Lázaro já morreu. Tem pessoas que nem Deus mandando, falando, estão rolando a pedra. Você não precisa esperar Deus falar o que você sabe que tem que fazer. Eu não preciso esperar Deus falar o que eu sei que eu tenho que fazer. Não preciso. História como essa de Samar tem que me inspirar e dizer: não, eu consigo, Lucas. Eu consigo. Mas você está sozinho. Mas eu consigo, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu consigo. Mas todos te abandonaram, mas eu não estou sozinho. O guarda de Israel, ele não toqueneja, ele não dorme, ele não cochila. Ele está dia e noite me guardando, me protegendo, me livrando. Eu consigo. Você consegue. Nós conseguimos. Nós conseguimos no Senhor. Nós já
sabemos o que temos que fazer e o que precisamos, pastor, fazer. Quando eu me posiciono, eu atraio os olhares do céu e Deus libera a sua graça, e o céu toca a terra, e a terra encosta no céu, e Deus manifesta o seu poder sobre a sua igreja. Há pessoas esperando o seu posicionamento. Há pessoas esperando o meu posicionamento. Há pessoas esperando a igreja se posicionar de Cristo Jesus estabelecida na terra. As nações estão esperando o avivamento que vai sair do Brasil, mas para isso nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Pastor, nós somos tão pequenos diante de tantas igrejas. Vamos lutar pelo nosso campo de lentilha, e o restante é com Ele, é Ele quem faz. Vamos defender o que é nosso, o restante é com Ele, o restante é com o Senhor. Vamos adorar ao Senhor nesta hora. Tu és santo, Deus.